Bom, dando aqui início então a nossa resolução, primeira questão. Desculpa. Considere um elétron que se encontra confinado dentro de um poço de potencial unidimensional com altura infinita e largura d. Só falando, a gente vai começar falando de... tem até parte com mais dimensão, mas a maioria da prova sempre cobre questões unidimensionais, que são as coisas mais simples, que é a integral da função de densidade só em x, não em xy, xyz. E bom, o que eu falei daquele lá dos situações diferentes de potenciais, normalmente a prova cobra vários conjuntos em um só caso. Tipo, antes de tal ponto é um caso, entre tal ponto é outro caso e tudo mais, e é exatamente isso que é essa questão. Bom, falou que o elétron se encontra confinado dentro de um poço de potencial unidimensional com altura infinita e largura d. Então a gente tem esse desenho aqui. Aqui é o gráfico da função potencial em função de x. A altura é infinita, ou seja, antes de tal ponto do poço, antes do começo do poço, o potencial é infinito, depois o potencial também é infinito, e entre o poço ele está confinado. A palavra confinado nos sugere que o potencial dentro do poço é zero. Então tem três casos: potencial infinito antes, potencial zero e potencial infinito depois. Bom, com isso a gente já começa a nossa resolução. A gente sabe que com zero menor que x menor que d, o potencial de x é igual a zero. E x menor que zero e x maior que d, o potencial de x é igual a mais infinito. Bom, dessas informações a gente já sabe muito fácil qual é a função da onda nesses dois pontos, que a função da onda a gente tem que função da onda em x é igual a zero. Beleza? Isso é bem simples. Só que a questão A nos pergunta assim: escreva a equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, é a função só com função de onda só dependente de x, que é a mais usada nas provas, para este elétron na região 0 menor que x menor que d, ou seja, dentro do poço. Bom, ele quer saber isso daqui. Se isso aqui é igual a zero, eu deixei aqui do lado da colinha da função, tá meio bagunçado, eu não queria que eu passe no espaço, que ela é meio grande, mas aquela mesma função que eu passei antes, e aqui a gente tem potencial vezes a função da onda. Então esse termo aqui vai ser igual a zero nesse caso. Então a resposta da nossa prova vai ser... e aqui também tem um menos. Desculpa, eu não coloquei um menos aqui antes do termo. Então nossa resposta vai ser menos h' sobre 2m vezes derivada segunda da função da onda em função de x é igual a e vezes função da onda. Bom, bem simplesinho essa primeira questão. Vamos para o item B.